todos bem-vindos, tanto aqui pelo Instagram como pelo Facebook. Sejam bem-vindos à nossa live Tira Dúvidas. Se você está vendo na reprise essa live, é aqui o lugar onde você pode vir me perguntar, colocar a sua consideração, a sua dúvida, a sua experiência, para que ela seja também compartilhada com outras famílias, com outras mães, com outros pais que possam estar passando pelas mesmas dificuldades. Então eu tiro um tempinho, né, da minha noite. Então toda quarta-feira às 9h30 a gente está aqui. Se você quiser me mandar uma mensagem também no privado ou pelo Instagram, pelo direct aqui, ou pelo WhatsApp, outras formas que você também tem de me acessar, também estou disponível. E aí a tentativa é que a gente possa ter aqui, para que a gente possa compartilhar. Isso aqui fica gravado, ele não sai do ar, para que você possa ouvir novamente e outras mães se beneficiarem também, tá? Então, no primeiro momento, eu já quero convidar você, se você ainda não viu minha postagem, eu estou com um encontro que eu vou ter no dia 8, se eu não me engano, 8 de maio, é no sábado, antes do Dia das Mães. Eu vou fazer um encontro pelo Google Meet, pelo aplicativo, para que a gente possa se ver e fazer uma troca. Eu vou estar falando sobre saúde emocional das mães, saúde mental, que é um tema, né, que a gente tem que retornar. A gente tem visto muitos adoecimentos e eu vou tirar esse tempinho, vai ser 9 horas da manhã. Se você ainda não viu, você pode clicar. Eu já postei aqui, né? Você pode clicar lá para participar comigo também. Você vai ser direcionado para um grupo do WhatsApp, né? E aí lá eu vou estar colocando o link no dia para que a gente possa participar juntas. Isso é muito importante, né? A gente tem trabalhado, eu atendo muitas crianças ao longo do dia e a gente tem falado que uma das bases, né? Não só é falado, né? É observado, isso é fato, que uma das bases da gente ter filhos emocionalmente saudáveis é a gente cuidar das nossas próprias emoções também. Então aqui vai estar disponível agora, se você quiser me mandar uma mensagem, deixar alguma coisa aqui para conseguir participar comigo, eu estou disponível para você, né? É exatamente aqui é um tempinho para isso. Eu vou fazendo os meus convites aqui, eu sempre falo que é para te encorajar de você participar aqui comigo, ou mandar a sua pergunta, deixar a sua dúvida ou a sua experiência. Quantos conteúdos ao longo desse um ano eu tenho trazido aqui, tenho compartilhado com você, e pode ser que alguma coisa aí que você pegou, colocou em prática, começou uma observação diferente, você já tenha resultados diferentes. Eu sempre digo, eu também sou mãe de 2 crianças e eu sei bem que a gente precisa praticar a teoria, a gente precisa praticar, né, o que toca o nosso coração para que realmente isso faça diferença ali na nossa casa. Se a gente não coloca em prática o que a gente ouve, o que a gente lê, né, a gente fica só de achismos, né? A gente fica com aquela coisa muito distante. Falou que a receita de bolo era assim, né? Mas para mim talvez não faz sentido aquela receita de bolo, porque eu já tenho um jeitinho de fazer, eu já tenho essa outra forma. Então eu quero que esse conteúdo que eu tenho disponibilizado aqui para vocês, tem muita coisa aqui no Instagram, pelo Facebook também, que você possa colocar em prática, que faça sentido para você, que gere realmente uma mudança, e você vai adequando de acordo com o que você consegue, de acordo com a sua realidade, mas é só para que você tenha mais atenção e consciência. Então, estou aqui disponível, se você quiser me mandar aqui, deixar a sua dúvida, a sua pergunta, é agora o momento, né? Às vezes a gente tem várias situações durante a semana que a gente pode, mas será que isso está sendo legal? Será que o comportamento do meu filho, né? Eu trabalho muito com análise do comportamento e eu falo que para a gente conseguir gerar uma mudança, uma primeira coisa é a observação. E observação de fatos, de comportamentos. Eu sei que quando a gente observa a nossa casa, principalmente,
Os nossos filhos, é mais difícil talvez essa observação, porque a gente é inundado com sentimentos. A gente já tem experiências passadas e aí é difícil a gente separar as coisas, o que realmente aconteceu. Mas isso é muito bom que a gente coloque em prática, né? Que a gente possa observar. Então, o seu comportamento de birra, o que é o comportamento de birra? Se é um mau comportamento, né? Um comportamento inadequado, o que é? Né? Defina, descreva um pouquinho melhor o que está acontecendo, quando está acontecendo, o que acontece antes disso, qual é o comportamento e qual é o comportamento depois. Isso são bases da análise do comportamento, mas para que a gente observe realmente o que está acontecendo e deixe um pouquinho só os nossos sentimentos para que a gente entenda realmente o que é o comportamento do nosso filho, o que a gente precisa mudar, tá? Para vocês que estão aí, meninas, eu estou aqui disponível. Essa é uma live para tirar dúvidas, então eu sempre espero que vocês coloquem aí o que vocês querem trazer aqui para a gente discutir, alguma consideração, algo que ainda faça diferença para você, tá bom? A Daiane, acho que entrou comigo na semana passada, né? Me mandou uma pergunta sobre vida escolar, se eu não me engano, tá? Minha memória pode falhar um pouquinho. Mas tem muitos temas que eu posso trazer aqui para você, mas eu deixo isso aqui livre. Se eu ficar falando muito, eu entro em outras coisas e aí não sobra tempo para vocês. Eu vou deixar um tempinho aqui livre para que você possa me escrever se ainda tem alguma questão, se algo ainda... sabe, você teve uma observação, teve alguma coisa durante a semana que você teve alguma experiência... Tá? A Daiane tá me confirmando, foi você mesmo, né, Daiane? Que participou comigo semana passada. Para quem está aqui presente, eu sou a psicóloga Maria Rodrigues, né? Eu estou aqui nessa live Tira Dúvidas. Então, eu sempre deixo essa frase, né? No que eu posso te ajudar. Eu trabalho com orientação de pais. Há 12 anos eu trabalho com clínica infantil, infanto-juvenil, de crianças e adolescentes, né? Trabalhando. E com orientação de pais, mais específico agora quando eu montei o programa Pais com Propósito, né? Que a intenção da gente, depois da chegada das crianças em casa, é que eu comecei a me focar um pouquinho mais na formação de pais, uma escola para pais, um curso, para que a gente possa se aprofundar em algumas questões nossas, se aprofundar a ter mais clareza sobre que formas disciplinamos nossos filhos, como é que a gente tem educado, o propósito, né? Pais com propósito é para que a gente tenha uma intencionalidade na nossa educação, que a gente tenha consciência o que a gente está praticando e o que vai ser o resultado dessa prática lá na frente, tá bom? Ó, a Daiane colocou, meu filho é muito ativo, mas tem pessoas que falam que ele pode ser hiperativo. O que você acha? Daiane, aí a gente vai ter que definir um pouquinho melhor depois. Então, como eu falei lá no começo, vamos passar para um ponto da gente descrever um pouquinho melhor o comportamento. Se eu não me engano, ele tinha 9... Quantos anos? Eu esqueci. Quantos anos o seu filho tem? Né? Para que a gente possa observar normalmente uma hiperatividade... já trazendo a ressalva, é um diagnóstico que é compartilhado, né? Normalmente é um neurologista, junto com as informações da escola, junto com o psicólogo que acompanha, normalmente para fechar um diagnóstico de hiperatividade, né? Então, eles vão fazer algumas avaliações para que isso seja apresentado. Mas aí é uma criança que normalmente, tá, Daiane, a gente não tem muitas dúvidas para saber a agitação é uma coisa, né? Agitação é algo muito característico das crianças, é um movimento, né? Eles são curiosos, eles estão a todo momento pegando algo, fazendo alguma atividade. Uma hiperatividade, né? É algo diferente, porque um déficit de hiperatividade é um TDAH. É algo que você vai ter que descrever alguns parâmetros, tá? Para que você feche esse diagnóstico. Então, não é só uma agitação motora, às vezes uma
é uma atividade, né, que assim, que você vê que ele não consegue se concentrar em nada, parar em nada, mesmo que às vezes seja muito interessante, ou que seja um vídeo, um filme, algo que ele goste muito, o celular, mas mesmo assim ele não consegue manter muita atenção. Normalmente a gente já observa crianças de muito pequeno já com isso. Ah, eu sou filho de 2 anos, tá? Então, assim, o que eu ia falar isso, que desde muito pequeno a gente já começa a ter uma observação diferente, né? Dessa atividade além do normal do corpo, da atenção, não consegue manter o foco por muito tempo, né? Mas aí uma avaliação, tá, Daiane, vai ser por volta dos 7 a 8 anos que a gente vai fechar uma avaliação de hiperatividade, déficit de atenção e hiperatividade, tá? Ele pode entrar num tratamento às vezes com isso, mas vai fechar um diagnóstico com essa idade. Por quê? Uma criança muito pequena, ela já tem essa alteração motora, né? Essa agitação motora. Então a gente vai fechar um diagnóstico um pouco mais tarde para que a gente garanta que realmente não era uma fase realmente do desenvolvimento dela, tá? Então, se você levar no neurologista, que é o médico indicado para fazer esse diagnóstico, normalmente ele vai falar isso, que a gente vai acompanhando, você pode colocar ele para fazer algo mais que mexa o corpo, né, que gaste realmente energia, porque é muito típico das crianças muito pequenas terem essa função motora mais acentuada, porque faz parte do desenvolvimento, é necessário realmente para o desenvolvimento. É claro que você já tem um outro filho mais velho, então você pode reparar que eles são diferentes e você possa talvez fazer essa comparação, mas meu outro não ficava tão agitado assim. Eu tenho 2 crianças aqui em casa, né? Eu tenho o Benjamin de 6 anos e a Rebeca de 2 e 10. Agora em maio ela já vai estar fazendo 3 anos. E a agitação física, ela é muito mais intensa que o Benjamin era na idade dele. Apesar de ser menina, às vezes a gente tem alguns estereótipos, né? É muito mais. Mas não consigo observar uma hiperatividade. É claro que em tempos de pandemia, onde as crianças estão muito tempo dentro de casa, sem o gasto de energia que eles tinham antes, às vezes isso possa se intensificar aos nossos olhos, tá? Se você já observa alguma diferença, você pode levar no pediatra e começar um processo de observação, tá bom? Não é que isso seja um problema tão grande, tá, gente? Eu já fiz uma live sobre hiperatividade, déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Tem um livro que é No Mundo da Lua, se eu não me engano, o título dele. Deixa eu até escrever aqui para vocês, ó. Acho que é No Mundo da Lua, que é muito interessante, que fala em algumas perguntas como é que é a vida de uma criança hiperativa e do adulto também, né? Porque se é caracterizado um transtorno, isso que eu ia falar, um transtorno de hiperatividade, déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno que engloba, ele tem que ter um prejuízo em várias áreas da vida dessa criança, tá? E aí, por isso que a gente também vai ter esse diagnóstico um pouquinho mais tarde, para que a gente consiga avaliar todos esses prejuízos, dar um diagnóstico de transtorno. Às vezes ele vai entrar com uma medicação que é necessária, sim, os fármacos nesse transtorno são ideais, principalmente nesse período escolar. Normalmente a função dele é fazer esse aumento dessa concentração só no momento de escola, tá? E normalmente quando chega a adolescência eles já estão com habilidades maiores de saber como lidar com esse déficit, né? Como é que ele consegue lidar com essas habilidades que ele ainda não consegue ter, tá bom? Ó, a Andréia colocou aqui. Tem um filho de 10 anos, ele está se sentindo muito sozinho. Qual atividade devo levar ele para fazer? Andréia, ele mora em qual cidade, tá? Você me fala? Se ele mora aqui no estado de São Paulo. Porque assim, a gente tá no tempo de pandemia. E é muito difícil, eu sei, mães. Eu também tô com 2 crianças dentro de casa, muito difícil.
né? Seu filho é filho único, Andréia? Só para eu saber também. Eu falo que eu sou muito grata, porque eu tenho 2 agora. Porque eles, apesar das brigas, eles brigam muito, né? Mas apesar das discussões, eles estão muito tempo juntos, né? Eles brincam com o outro. Devido a essa pandemia, ele não brinca com os primos nem vizinhos, tá? Eu falo assim que às vezes na pandemia a gente tem uma família de referência que a gente continuou a ter algum vínculo. Nessa família de referência que às vezes você continuou, você não tem crianças de Rondonópolis. Você não teve ninguém de referência que tinha aparentemente a idade dele, tá? Porque se você tem uma família, normalmente a gente fez tipo um círculozinho assim, né? Que a gente teve que, pelo menos para manter nossa saúde emocional e mental, para quem não tem família, né? Que às vezes já tem um avô, já tem um tio, uma tia perto, escolheu algumas famílias, né? Uma, 2 famílias para que manteve esse relacionamento. Se ele não teve isso, Andréia, vai ser o contato com você. Às vezes alguns encontros virtuais mesmo, né? Nesses grupos que a gente pode ver no Google Meet ou no Zoom, que eles possam se encontrar para fazer alguma troca. Não é só falar, porque uma criança de 10 anos não quer só falar, né? Às vezes você pode fazer um encontro com os primos ou com os vizinhos mesmo, de um formato que eles possam produzir algo mesmo nesse mundo online, tá? Ou fazer algo que às vezes eu também vejo algumas experiências que as crianças acabam fazendo algo na própria área, assim, na frente da casa. No Mato Grosso normalmente as casas são maiores, que algumas pessoas possam interagir com o que ele produziu, tá? E 10 anos já dá para fazer muita coisa, né? Às vezes ele pode colocar uma exposição de algo que ele pintou, ou de alguma coisa que ele fez, de alguma produção artesanal que você possa ter em casa, que ele gosta de fazer, ou que deu bem. Às vezes as atividades de artes que vêm das escolas, algumas coisas eles gostam muito de fazer. Algum quadrinho, algo que você possa colocar lá para ele e expor. Aí você pode marcar com o restante da família ou com os vizinhos, alguém, você não vai ter uma interação tão próxima para que vocês mantenham esses cuidados, mas ele vai se sentir também relacionando, gente, porque isso é necessário, tá? A convivência, nós somos seres sociais, o nosso cérebro, as nossas funções psicológicas necessitam do social. Eu sei que tá muito difícil, eu sei que a gente precisa manter os cuidados, mas a nossa saúde mental é um cuidado muito importante também, né? Então, se você conseguir fazer isso, às vezes fazer ele ter esse tipo de encontro que não o coloca em risco, mas que faz uma produção mental pro social, tá? Às vezes ele pode juntar coisas da sua casa para doar. Se vocês viram, aqui no Instagram eu não consegui postar, mas no Facebook eu coloquei hoje uma entrevista que eu dei aqui em Jundiaí para uma rede que tem aqui de televisão, contando os casos de os meninos que estavam falando sobre solidariedade, né? E o quanto que isso é importante a gente estimular nos nossos filhos. Então, o que vocês podem fazer também, o que é muito interessante, é que desde pequenininho a gente ensine eles a guardar os brinquedos, a separar as roupas. Então, isso também é uma outra coisa muito boa, que faz eles pensarem no outro, nesse contato que eles têm que ter com o outro, mesmo que não seja um monte de criança dentro da sua casa, né? Às vezes ele pode separar as roupas que ele tem agora, algumas coisas que ele tem, e você pode fazer tipo um bazar, alguma coisa de doação na frente da sua casa, com todos os cuidados, né? Mas é muito importante que eles consigam saber que eles fazem diferença na vida do outro, dos amigos e de pessoas, Andréia, que às vezes eles nunca viram, né? É muito interessante. Eu faço isso com os meus filhos desde muito pequeno, né? Eles têm que separar os brinquedos no final do ano, no meio do ano, eles têm que separar para poder doar. E eu falo que meu filho, agora na Páscoa, eu fiz alguns ovos de Páscoa, eu participo de uma comunidade na igreja, e aí eu fiz alguns ovos de Páscoa e fui levar para essas crianças, né? E ele falou que junto com o ovo da Páscoa, que tinha um coraçãozinho, uma cruz lá dentro,
para simbolizar mesmo que era realmente a minha finalidade, ele levou um carrinho. Ele teve que levar, ele pegou alguns carrinhos dele aqui, gente, e teve que dar. Era menino ou menina, mas ganhou o carrinho. Todo mundo ganhou o carrinho, né? Eram 4 crianças. E ele levou. E assim, ele não vê valor, né? Tinha um carrinho do McQueen que a avó dele deu, que assim, ele não faz diferença para ele, né? Porque realmente ele queria doar alguma coisa, né? Eu estava levando alguma coisa e ele precisava também fazer isso. E às vezes, enquanto mães, a gente fala assim, ah, não, mas leva esse aqui mais simples, né? Esse aqui era mais caro, nossa, esse aqui vai fazer falta. Não vai fazer falta, né? Realmente não vai fazer falta e não fez falta para ele estar lá com outra criança fazendo muita diferença. E apesar de tudo isso que a gente tem vivido nessa pandemia, a gente poder ainda trabalhar com os nossos filhos, que somos seres sociais, que esse cuidado até com a pandemia é por isso que a gente não vai ficar indo em aglomerações, é por isso que a gente vai se restringir, né, essa convivência, mas a restrição da convivência não faz a gente restringir a nossa capacidade de ser humano, né? Assim, de estar. Eu estou aqui com vocês, eu não conheço vocês pessoalmente, nunca vi, né? E por causa dessa telinha aqui, dessa possibilidade, eu posso tocar alguma coisa na sua família, né? Falar algo aqui que você, mesmo que você não esteja aqui ao vivo comigo, vai estar chegando essa mensagem. Então, isso que é muito importante, da gente saber que, principalmente em tempos tão difíceis, eles podem sim conviver em formatos diferentes com outras pessoas. Isso, a gente tem que abrir essa possibilidade, usar a nossa criatividade para que isso aconteça, para que realmente não se rompa esse contato com o outro, né? Que eles só fiquem presos ao seu mundo, e isso traz um adoecimento muito grande mesmo, tá? A Daiane ama suas dicas, ajuda muito. Obrigada, viu, Daiane? E realmente eu coloco aqui para pensar, e esse tempinho é para vocês. Por isso que eu falei que eu não quero ficar falando muito, para que dê possibilidade de vocês me perguntarem, exatamente porque a dúvida de vocês faz a minha cabeça também aqui trabalhar, para que a gente lembre das minhas experiências ou de outras experiências. E vocês também, o que eu quero como ajuda também de vocês, é que se vocês colocarem em prática, me marque depois lá nos stories, né? Coloca lá, @psi.mariarodrigues, que vocês colocarem em prática, que deu certo, mas é muito importante, viu, Andréia? A convivência social para os nossos filhos faz parte, uma parte essencial da saúde emocional deles. A gente consegue sim manter todos os cuidados conseguindo fazer isso. Então, você às vezes tem uma casa, você tem os vizinhos, você pode marcar, mandar WhatsApp para todos os vizinhos, pode ser algo que impulsione todos os vizinhos a fazerem com os filhos algumas trocas, não sei, alguma coisa que dá pra gente fazer, mantendo todas as recomendações, sim, tá bom? Alguém mais tem alguma coisa a me colocar, a perguntar? E sempre lembre, né, que assim, mesmo em tempos de pandemia, os psicólogos continuam atendendo, tem outros profissionais que vocês podem procurar, às vezes para ter um outro tipo de orientação. Eu faço atendimento online também, com crianças muito pequenas eu sempre indico fazer um atendimento presencial, mas a gente tem muitas possibilidades, mesmo nesse período, principalmente é um tempo da gente observar muito os nossos filhos, né? Observar muito, então estar com eles, conversando, perguntando o que eles estão sentindo, utilizando de filmes, de outros tipos de mensagens também, para trabalhar com eles essa ligação com o mundo. E essa ligação com o mundo, gente, não é pra gente ficar falando para eles, que o coronavírus agora tá matando todo mundo, né? A gente tem que passar sim a realidade, porque a gente tá se cuidando, a gente precisa sim ter a responsabilidade com o nosso mundo, com o nosso vizinho. Eu trabalho num posto de saúde também, então assim, eu falo, a gente precisa ter essa responsabilidade, mas sem trazer medo, né? É uma responsabilidade, é um cuidado,
mas que a gente possa entender os limites, que a gente não precisa gerar um bicho-papão, tá? O coronavírus não é um bicho-papão, né? É algo muito sério que tem atacado muitas pessoas, né? Que tem feito a gente mudar todos os nossos pensamentos, às vezes a nossa rotina, mas precisamos aprender a estar nos cuidando e vivendo, né? Vivendo que eu falo assim, a gente continua amando, a gente continua tentando fazer novos formatos de relacionamento, mas a gente continua se relacionando, a gente continua estudando, os nossos filhos também, mesmo que seja em casa, mesmo com todas as limitações. A gente continua fazendo uma atividade física, às vezes vai ser em casa, vai ser algo um pouco diferente, mas a gente precisa saber que a nossa vida necessita continuar com todos os cuidados. Eu não quero minimizar aqui quando eu falo isso, mas que a gente tenha o foco, que a nossa mente aqui está preparada para viver. E aí quando a gente tem isso com os nossos filhos também, de passar essa leveza para eles, todo cuidado, mas que a gente cuide da nossa saúde emocional pensando nisso, pensando na vida e não só deixando, apesar de todas essas mortes, deixar a nossa mente também focada na morte, né? Focado no adoecimento. Temos que cuidar, tem pessoas na família que eu perdi, mas que a gente tenha o nosso foco realmente para os nossos filhos também na vida. E a vida é isso, né? A gente vai criando, pensando em coisas diferentes, em possibilidades diferentes, tá bom? Ó, verdade, perdi uma amiga muito querida, ó, a Daiane, isso, né? Eu perdi meu primo também. E assim eu sei, gente, a gente vai ter realmente as nossas perdas. E o que eu falo que é um tempo de muito aprendizado, né? E a gente vai ensinar até os nossos filhos. Eu já tinha falado uma live sobre luto algum tempo atrás, antes do meu primo falecer. E é exatamente para isso, para que a gente possa trazer isso que está acontecendo para a vida dos nossos filhos, né? Eu sei que é difícil, mas eles também precisam lidar com o luto, eles também precisam lidar com as perdas, eles também precisam lidar com as restrições, que eles têm que usar máscara sim, tem que se cuidar sim, né? Eles têm que ser cidadãos responsáveis por esse mundo. E a maior responsabilidade é saber que quando a gente sair disso, que pessoas vão estar prontas para poder sair disso, fortalecidas, né? Eu falo para meu filho assim, você pode ter medo, filha, né? O medo existe, mas você é muito corajoso, né? Então é isso que eu tento reforçar, que você é muito corajoso. Você pode estar com medo, sim, pode fazer muitas coisas mesmo com medo. Quantas coisas a gente faz tendo preguiça, cansada, né? Então, assim, que a gente vai estar com medo, mas vamos com medo mesmo. Não que a gente vá enfrentar o medo, que eu falo assim, agora eu vou sair sem máscara. Ah, não tô nada. É tolice nossa achar que a chuva não está nos molhando, né? Mas também é tolice nossa achar que a chuva nunca vai passar. Então é esse tipo de aprendizado que eu tento trazer para minha vida, trazer para a vida dos meus filhos e quero compartilhar com vocês, né? Que a nossa saúde mental, eu sei que é uma linha muito tênue, é difícil às vezes a gente lidar, mas que a gente vá trazendo, não se perdendo nessas situações que a gente tem vivido hoje, pensando nisso, que a chuva vai passar. Pode ser que nesse período muitas pessoas próximas da gente vão se perder. Talvez a gente não sabe disso. Mas que a gente ensine eles, que eles estejam preparados porque a chuva vai passar, tá bom? Alguém mais quer perguntar algo aqui pelo Facebook também? Querem trazer alguma pergunta, alguma consideração? Estou aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu quero reforçar para vocês que não estavam lá no começo. Eu vou ter um grupo com mães, ó, Daiane, a Andréia, que estava aqui comigo. Desculpa, meninas. Eu vou ter um grupo lá no Google Meet que eu vou fazer
no dia 8 de maio, um dia antes do Dia das Mães. E é pra gente falar sobre saúde emocional das mães, saúde mental. Então você clica aqui, a hora que você sair, aqui pelo Instagram tá na bio, você vai entrar no meu grupo do WhatsApp e aí lá eu vou estar mandando o link para vocês, para que vocês estejam comigo esse dia. Vai ser 9 horas da manhã. É um presente, que eu falo assim, o maior presente talvez que a gente queira ter Dia das Mães é que os nossos filhos estejam bem, mas que a gente também tenha um tempinho de descanso, né? De pausa e não ficar preparando um monte de coisa porque é Dia das Mães. Então esse vai ser nosso tempo de pausa para que a gente possa conversar algumas coisas muito sérias. É um papo sério, né? Para que a gente amplie um pouco a nossa consciência sobre a gente, sobre o que a gente precisa cuidar também nós, para que a gente tenha possibilidades de agir melhor na vida dos nossos filhos e das nossas famílias também. Tá, então você está convidado aqui pelo Facebook também, eu já postei hoje, então tá lá o link, você só clica que você já vai ser direcionado pelo WhatsApp para ir para um grupo meu, você já vai ter à disposição também o meu contato, e lá na última semana eu vou estar postando algumas coisas e a gente vai ter esse encontro, tá bom? É gratuito. Então, quantas mães vocês quiserem passar para estar com a gente também, eu sou grata se vocês também puderem estar nesse dia. Gente, alguém mais? Se vocês não quiserem mais trazer algo aqui para mim, eu vou encerrar. E toda quarta-feira eu estou aqui disponível. Eu entro pontualmente 9h30 da noite para que você tenha um tempo para trazer algo que dúvida. Eu posso às vezes trazer alguma dica, alguma consideração que faça diferença para você e para todas as outras pessoas que vão ver essa live também. Então, na quarta-feira que vem eu vou estar aqui pontualmente falando com vocês, e vocês já podem entrar, e se quiser participar comigo também em vídeo, eu também abro para que vocês possam participar, tá bom? Beijo, gente, bom descanso aí, boa quinta-feira pra gente. Deus abençoe a todos.